Rampas para cadeirantes, materiais diferenciados para pessoas com deficiências visuais e auditivas, além de vários outros recursos que possibilitem a inclusão de alunos em todos os níveis da educação. Este é o tema do Conexões de hoje, que vai falar sobre acessibilidade na educação. E quem vai falar mais sobre este tema é o professor Ricardo Teixeira, que é coordenador do Núcleo de Acessibilidade aqui da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor. Bem? Tudo bem, professor? Conexões agradece a presença do senhor aqui para falar sobre este tema. É um prazer. Antes de começarmos a discussão, a gente transmite agora uma matéria especial sobre acessibilidades em diferentes níveis da educação, tanto a educação básica até a universidade. Jéssica está no primeiro semestre do curso de Matemática da Universidade Federal de Goiás. Ela gosta de estudar e interage bem com os colegas. No entanto, não é uma aluna comum. Jéssica não enxerga e, por isso, precisa do auxílio de um monitor e também de materiais diferenciados. Aqui na faculdade, eu estou tendo a ajuda de um monitor, que a faculdade disponibilizou para mim. E isso está me ajudando muito. Desde que nós ficamos sabendo quando ela passou, já fomos procurá-la, conversar com ela, falar para ela vir aqui num período fora do horário de sala de aula, para poder estar adaptando, vendo como é que a gente poderia ajudá-la, a organização das mesas, os armários, conhecer todos os materiais didáticos que nós temos aqui. E dentro disso a gente procura também ajudar ela, na hora que ela chega. A gente já tem trocamos os telefones, aí ela chega, me liga, eu vou no ponto de ônibus buscá-la, porque não tem como ela chegar aqui até o laboratório. Assim como Jéssica, os alunos da Rede Estadual de Educação são atendidos por um ensino inclusivo, no qual eles frequentam escolas regulares. Atualmente, em Goiás, existem cerca de 8.000 alunos com necessidades especiais nas escolas estaduais em todo o estado. Estas escolas vêm sendo adaptadas desde 1999 para atender às necessidades específicas destes estudantes. O programa de educação inclusiva, ele teve início em 1999, aqui pela Secretaria Estadual de Educação. Como todo início, né, ele foi mesmo um começo difícil, claro que nós tivemos algumas resistências, mas também tivemos muito trabalho na época, especialmente de formação, né? Muita formação, muitos cursos, muitos seminários, né, junto com a rede. Os professores e todos os envolvidos com a educação. Então, eles, assim, de maneira processual mesmo, foram sendo trabalhados nesse sentido e não foi difícil esse entendimento de que realmente os alunos com deficiência têm potencial para aprender e para se desenvolver. E não tem nenhum argumento que justifique essa separação. Segundo a gerente de ensino especial da Secretaria Estadual de Educação, só não participam do ensino inclusivo os alunos que têm comprometimentos cognitivos sérios ou que tenham problemas com interação. Para facilitar o aprendizado dos estudantes com necessidades especiais, a Secretaria disponibiliza materiais especializados, intérpretes e também tradução em braille, além de um acompanhamento diferenciado. Aluno com deficiência auditiva, né? Elas entram em contato conosco, com a secretaria, e nós disponibilizamos o intérprete de língua de sinais, né? Além do intérprete, no caso do aluno surdo e também dos demais, surdo, cego, aluno que tem deficiência intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, que também é público, né, da educação especial, todos eles têm direito a um serviço que a gente acha muito importante, que está acontecendo no contraturno. Então, esses alunos estão incluídos na sala comum, num turno, e no contraturno, eles retornam às escolas para um trabalho que a gente chama de atendimento educacional especializado. Professor, como o senhor avalia a acessibilidade na educação brasileira, na educação goiana? O senhor acredita que está havendo aí um avanço em relação à inclusão destes alunos? Bom, são dois elementos distintos, né? Uma questão é falar de inclusão. E falar de inclusão, a gente pensa
num elemento mais complexo e algo que tem uma abrangência maior. Sobre a especificidade da acessibilidade. Então, nós poderíamos discutir acessibilidade em 4 níveis. Acessibilidade predial ou acessibilidade física, e aí a gente vai estar falando nas perspectivas arquitetônicas. Poderíamos também falar da acessibilidade de comunicação, acessibilidade onde as pessoas têm acesso ou não a algum tipo de informação. Poderíamos falar também da acessibilidade pedagógica na perspectiva educacional e talvez a mais complexa de todas, né? A acessibilidade no sentido atitudinal, porque ela diz respeito à pessoa e às suas relações. Então, nesse sentido, a gente pode dizer e afirmar que houve sim bastante avanços com relação a essas perspectivas de acessibilidade. Porém, ainda temos um caminho muito longo e muito árduo e muito trabalho a ser feito. Em relação, primeiro, à educação básica dos alunos aqui em Goiás, como o senhor avalia a questão da acessibilidade dos alunos com necessidades especiais? Bom, de uma forma geral, da mesma forma como eu havia apresentado, houve muitos avanços com relação a alguns aspectos. O primeiro com relação aos alunos estarem colocados em instituições segregadoras, instituições específicas para algum tipo de deficiência. Então, houve um avanço nesse sentido que esses alunos saem dessas escolas segregadoras ou instituições segregadoras e passam a participar de escolas regulares. Então, nesse sentido, eu acho que é um avanço grande. Agora, com relação ao que a gente almeja, o que a gente anseia, ainda há muito por se fazer. Recentemente, em momentos por volta de 8 anos, anunciava-se que a inclusão aqui no estado de Goiás era uma realidade e que nós éramos referência mundial. Porém, no trabalho da professora Dulce Barros de Almeida, a anterior coordenadora do Núcleo de Acessibilidade, ficou posto que em seu trabalho, em sua tese de doutoramento, que a inclusão era muito mais um elemento de marketing do que efetivamente uma proposta sólida e uma proposta efetiva. O senhor falou de escolas segregadoras, desse sistema. O senhor acredita que a educação inclusiva, que incluir esses alunos, colocá-los em colégios convencionais, é o melhor a se fazer? Com certeza. Principalmente quando se trata de uma sociedade que ela é diversa. Então, somos todos diferentes em relação a elementos constitutivos. Então, não se pode pensar, nem conceber uma educação separada. Por exemplo, por que criança com deficiência visual tem que se juntar a crianças com deficiência visual? Crianças com deficiência auditiva junto com crianças com deficiência auditiva. Eu acho que colocá-las em esses espaços segregadores cerceá-las de uma participação social e de uma convivência harmônica. Se a gente levar isso ao extremo, imaginar que nós temos uma instituição para negros, uma instituição para gordos, uma instituição para brancos, uma instituição para magros, não faz sentido. Eu acho que é o espaço da diversidade, é na escola, com o envolvimento com as crianças de todas as faixas etárias, de todas as camadas sociais. Eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento delas. Mas elas precisam de um ensino um pouco diferenciado, elas precisam de mais recursos? Isso vai depender muito de cada criança, isso vai depender muito de cada caso. Não é a deficiência em si que caracteriza a diferenciação. Em termos pedagógicos, o professor e a escola, assim como a comunidade, tem que estar preparada para as diversidades. Então, se o aluno não está aprendendo, a questão da aprendizagem não está ligada diretamente à questão da deficiência. Esse é um mito que a gente tem que quebrar. Agora, é lógico, por exemplo, se você tem na sala de aula um aluno que é cego, e você tem uma atividade que é para a leitura do livro, aí sim você tem que fazer algumas atividades adaptadas para aquele aluno que tem deficiência visual, tenha acesso àquele livro. Mas, em regra geral, as pessoas fazem uma conexão de que se tem deficiência, logo tem dificuldades. E esse é um mito que a gente tem que quebrar. Bom, professor, os nossos telespectadores também querem saber um pouco sobre acessibilidade na educação. A gente confere agora uma pergunta. Seguinte, eu tenho uma dúvida em relação à questão de Brasília.
da questão da arquitetura de lá, porque tem alguns blocos que eles são geralmente de 2 e 3 andares e eles não têm elevadores. E assim, fica meio complicado para quem anda de cadeira de rodas e tudo mais, ou usa muletas para chegar e subir as escadas, entendeu? Então eu queria saber se tem alguma lei, tem algum processo que o governo pode fazer a respeito para eles conseguirem, para eles mandarem os donos dos blocos ou qualquer conjunto residencial para eles modificarem a questão da estrutura, pelo menos, colocar uma rampa ou colocar os elevadores. É uma dificuldade muito grande nossa, essa questão de adaptação predial. Nas construções mais novas, existem as normas reguladoras, as NRs, que vão estabelecer padrões para a construção. Porém, nas construções antigas, vai depender muito, primeiro, das condições daquele espaço. Então tem que ser feito um estudo técnico, porque nem todo prédio é possível fazer adaptações de rampas ou a colocar elevadores. Então essa dificuldade que o telespectador apresentou para nós, acontece, por exemplo, aqui dentro da Universidade Federal de Goiás. Alguns prédios, inclusive um dos prédios lá que nós estamos tendo problema, que é da Faculdade de Direito, ele tem esse problema. Nós temos uma aluna que é cadeirante, necessita de uma rampa ou de um acesso para o piso superior, e todos os estudos que nós fizemos impossibilitou a colocar essa rampa ou colocar esse elevador. Então, infelizmente, a única alternativa que sobrou para nós foi a mudança de prédio. Quer dizer, uma situação que não é a situação ideal. Então, esses problemas acontecem no sentido de que, antes, a legislação não era tão atenta a essas questões de acessibilidade. Mas, a partir dessas construções novas, essa é uma realidade que tende a mudar. Bom, professor, o senhor falou um pouquinho da realidade da UFG. Existe aqui um núcleo de acessibilidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse núcleo, explicasse para as pessoas o que esse núcleo oferece, quais os programas e quais as iniciativas que ele prevê. Tá. O núcleo de acessibilidade é uma iniciativa do governo federal, do MEC. Inicialmente, foi instituído um programa chamado Programa Incluir, que as universidades que quisessem participar desse programa fizessem um projeto apresentando as demandas. E assim a Universidade Federal de Goiás e outras instituições de ensino superior no Brasil foram contempladas com recursos de implantação desse núcleo. Inicialmente, esse núcleo era um projeto. Encerrado em 2011 esse programa Incluir, cabia à instituição de origem, no caso a UFG e demais outras instituições, fazer uma avaliação se esse núcleo daria ou não continuidade dentro da estrutura física. E no nosso caso em especial, a Universidade Federal de Goiás trouxe para sua estrutura o núcleo de acessibilidade. Hoje o núcleo de acessibilidade faz parte de uma forma definitiva agora, é uma cultura que a gente está trabalhando. Então não somente atendemos as especificidades e demandas de aluno, como também de professores, técnicos administrativos e também terceirizados. O núcleo se presta a dar apoio, suporte e atenção e desenvolver projetos, não só internos quanto externos. Nós temos as parcerias com todas as instituições que acompanham as pessoas com deficiência, as associações e demais órgãos, e temos promovido debates, pesquisas, estudos, sempre focado na tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, as ações foram muito intensificadas. Temos muitos desafios a serem vencidos, mas o fato de termos um espaço, um local para discutirmos a inclusão e para discutirmos a questão da acessibilidade vai facilitar muito e com certeza nós teremos melhores resultados daqui para frente. Bom, professor, o Conexões agradece a sua presença para falar desse assunto e a gente espera aí poder mostrar mais exemplos interessantes como a gente mostrou na reportagem. Muito obrigada. Eu que agradeço e sempre me coloco à disposição para quem quiser conhecer o núcleo. Nós estamos aqui no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, e o telefone de contato, se eu posso assim dizer, né, 3521-1700 ou 1701. Nós temos o nosso e-mail, que é acessibilidadeufg@gmail.com.
Bom, e o próximo programa vai debater outra iniciativa interessante da Universidade Federal de Goiás. A gente vai falar sobre um projeto que prevê o combate ao câncer usando nanotecnologia. Se você quiser participar de mais essa discussão, é só entrar nas nossas redes sociais ou então enviar um e-mail para o Conexões. E não saia daí porque no próximo bloco, o Conexões traz 2 dicas bem interessantes.